Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês. Amados, eu tenho a palavra de Deus nessa noite. Eu quero ministrar nesta noite uma palavra que venha trazer esclarecimento a você. E eu sei que esta palavra, ela vai edificar você, porque vai trazer luz no seu entendimento a respeito da sua caminhada, do percurso da fé que você precisa compreender. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 119, verso 67. Salmo 119, verso 67. Glória a Deus. Salmo 119, verso 67. A palavra do Senhor, ela diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Verso 71 agora, Salmo 119, verso 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre a adversidade, curso intensivo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que já está caminhando com o Senhor e você que pretende caminhar com o Senhor, quero trazer luz na sua mente concernente à sua vida com Deus. Deus nessa vida não nos promete facilidades, comodidades, mas Deus promete estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Deus deixou para nós bem claro e explícito na sua palavra que Ele estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Entre Deus estar conosco em todos os momentos e nós vivermos facilidades, eu prefiro estar com Deus em todos os momentos. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque se eu viver somente as facilidades, a minha fé, ela fica uma fé raquítica. A minha crença em Deus é uma crença raquítica. É uma crença sem esperança. Mas quando eu passo a caminhar com Deus, eu vou entendendo que aquilo que passo na vida é algo que Deus permite para trazer em mim um crescimento espiritual, um conhecimento e revelação de Deus. E nessa noite eu quero ministrar sobre a adversidade, curso intensivo de Deus. Aleluia. Você que porventura já caminha com o Senhor e que por caminhar com o Senhor você não entende, não compreende as adversidades da vida. Se tem uma coisa que me deixa fascinado quando medito na palavra do Senhor e tenho em mente, Eclesiastes no capítulo 3, nós temos o entendimento de que todas as coisas que se sucedem debaixo do céu têm um propósito. Por isso que todas as coisas têm um propósito debaixo do céu. Então está dizendo assim, debaixo do céu. Então se diz debaixo do céu, é o nível que nós vivemos. É este nível de vida que nós vivemos. E isso sucede a todas as pessoas, porque é um curso natural das coisas. Então, sabe Salomão, ele vai dizer que há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Aqui nós sempre vamos ver Salomão dizendo algo a favor e algo negativo, algo contra. Então, a ideia que nós temos é que todas as pessoas que vivem debaixo do céu estão dentro de uma lei. Estão dentro de uma lei. A lei da vontade soberana e a lei da vontade permissiva. Vontade soberana de Deus é aquela que não tem limites. Ninguém limita a vontade soberana de Deus. A vontade permissiva é aquela que, mesmo Deus sendo soberano, Ele permite coisas acontecerem. Vontade permissiva. Então, dentro desta lei que rege debaixo do céu, você pode observar, o sol nunca vai atrasar
para a entrada da lua. A lua nunca vai atrasar para a entrada do sol. Nós nunca vamos ter uma negação da lua em dizer: eu não saio do meu espaço, do meu processo. Por quê? Porque eu sei que eu vou passar e o sol vai vir. Neste curso natural da coisa, nós vamos vivendo dia após dia. E é isso que é muito interessante nós observarmos, o curso natural da nossa vida. Uma outra coisa que é importante nós entendermos é que nós não conseguimos mudar o curso natural das coisas. Tudo acontece na nossa vida, seja vontade soberana, vontade permissiva, mas acontece na nossa vida. Nós não evitamos e não conseguimos evitar algumas coisas. Algumas coisas são inevitáveis, como é inevitável alguém vir ao mundo e permanecer na fase infantil, de criança. É inevitável alguém dizer: eu não vou viver um processo novo na minha vida. Ninguém pode dizer que conseguiu parar o tempo na sua vida ou acrescentar o tempo na sua vida. Por quê? Porque esta é uma vontade de Deus, seja soberana ou seja permissiva. Então, dentro deste curso natural das coisas, debaixo desta lei, nós temos que entender que as coisas que passam a acontecer conosco, estando em Deus, e uma coisa que acontece comigo eu não estando em Deus, são dois cursos diferentes. Aquele que não tem ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor, que não teme ao Senhor, passa sozinho, mas aquele que teme ao Senhor passa com o Senhor. Quer ver? A Bíblia diz em Malaquias, o profeta emprestando seus lábios para Deus, ele diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve. Então, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Por quê? Porque o que não serve passa sozinho e aquele que serve passa com Deus. Agora, passa com Deus para quê? Para ter experiência de quem é Deus. Porque esta mente nunca vai compreender e entender quem é Deus se Ele não se revelar, se Ele não passar a se revelar. E como é que Deus se revela, pastor? Deus se revela de várias maneiras. Deus se revela pelas coisas criadas. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que nós vemos, a perfeição e a sintonia de todos os mundos e universo que Deus criou. Por quê? Porque cada criação de Deus está dentro de um universo particular. Nós temos o universo da constelação, o universo daquilo que está para cima, dos mundos que tem para cima. Nós temos o universo do mundo vegetal, do mundo animal. Nós temos estes universos em que cada ambiente revela na sua perfeição de um ecossistema a grandeza de Deus. Eu passo a conhecer a Deus pelas coisas que Deus criou. O salmista no Salmo 17 vai dizer: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo aquilo que Deus criou revela a sua grandeza. Deus se revela através das nossas limitações. Deus se revela através das nossas limitações. São aqueles momentos em que nós não conseguimos mudar o curso de nada na nossa vida. É aquele momento em que nós não conseguimos mudar o curso, quando nós temos uma notícia de alguém que passou por um momento e descobriu que estava com uma enfermidade, ou que aconteceu um acidente, ou que sofreu algo na sua vida que paralisou, ele não conseguiu se movimentar e resolver aquela situação. Então Deus, quando isto acontece, Deus, em muitos casos, Deus se revela. É quando nós chegamos no nosso limite e mostramos para nós mesmos que não somos deuses e que não conseguimos mudar a situação de nada da nossa vida, é aí que Deus se revela. Então isso nós chamamos de adversidade, nós chamamos isso de obstáculo, nós chamamos isso de momentos de adversidade. Então quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
nós temos dois níveis de revelações a respeito deste momento adverso. Muitas pessoas dizem assim: estou sendo tentado, Deus está me tentando, Deus está me provando. Duas coisas precisam ser compreendidas: Deus nunca vai tentar ninguém para o mal. Por isso que a Bíblia diz que nós somos tentados e atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Então eu vejo que tentação é o mal usando meios para me atrair com aquilo que está dentro de mim, que eu gosto de praticar, que eu gosto de fazer, que são desejos pessoais, que são desejos emocionais, e eu gosto de fazer. Então o inimigo, ele nos tenta. Agora, quando a Bíblia mostra para nós a respeito das nossas provas, ou seja, são momentos em que nós estamos sendo provados, estamos sendo levados a revelar aquilo que nós falamos. Existe uma distância muito grande entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Aquilo que nós falamos, muitas vezes, ou quase sempre, são provadas por Deus. Então Deus permite coisas acontecerem na minha vida, para que a prova da minha fé, mais excelente do que o ouro, ela seja revelada, purificada. Então o inimigo tenta e Deus prova. A Bíblia vai mostrar para nós um salmo que diz que Deus levou o seu povo para o deserto para prová-los, para ver o que estava no seu coração. Então, o que nós temos em mente pelas adversidades da vida, duas coisas acontecem: somos levados a ser tentados pelo mal para cairmos, ou somos provados por Deus para sermos edificados. Então, este momento em que Deus nos leva para ser edificado, nós temos que ter em mente que Deus permite coisas acontecerem na nossa vida, não é porque Ele é mau, é porque Ele é bom. Haja vista que Deus, muitas pessoas dizem Deus é bom, outras pessoas dizem Deus é mau. Olha o curso entre a bondade e a maldade de Deus. Nasceu uma criança, Deus é bom. Morreu uma criança, Deus é mau. Está entendendo? Abriu-se uma porta de trabalho, Deus é bom. Fechou uma porta de trabalho, Deus é mau. Nasceu um filho de um amigo meu, Deus é bom. Morreu um amigo meu, Deus é mau. Então, o que está atrelado entre maldade e bondade, que está catalogado na nossa mente, é muito confuso. Porque Deus, em todos os momentos, permite coisas acontecerem na nossa vida, para que nós venhamos aproveitar aquele momento da adversidade, para nós crescermos espiritualmente. Crescermos espiritualmente. Então nós temos o salmista, no Salmo 119, no verso 67, no verso 71, ele vai dizer para nós que foi bom para ele ter sido afligido. Você consegue ter em mente o momento seu da dificuldade, do momento ruim, talvez seja o momento que você está vivendo, e você parar para analisar assim e dizer assim: foi bom eu estar sofrendo? Não é bom estar sofrendo. Alguém vai dizer assim: nossa, mas você é louca dizer que você está sofrendo e pelo sofrimento você acha bom. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Nós não glorificamos a Deus pelo mal que nós vivemos, ou que nós passamos. Nós glorificamos a Deus pelos ensinamentos que aquele momento mal me trouxe. Ninguém consegue desfrutar da bondade de Deus sem antes viver o momento da adversidade. Ninguém consegue ter vitória sobre alguma coisa sem antes pelejar no meio da batalha. Ninguém consegue ser um ganhador se antes não percorreu o caminho para ser um ganhador. Então, estas coisas precisam ser compreendidas de forma nítida da nossa vida.
Se todas as coisas fluem de forma tão maravilhosa debaixo do céu, eu preciso entender os momentos. Porque os momentos da minha vida me ensinam coisas maravilhosas. Me ensina a eu ser o melhor pai, me ensina a ser o melhor filho, me ensina a ser o melhor pastor, me ensina a ser o melhor ser humano. Existem coisas que me ensinam a ser melhor a cada dia. Me ensinam a melhorar a minha conduta a cada dia. Então o salmista no Salmo 119 ele diz assim: foi bom eu ter sido afligido, mas não por causa da dor que eu senti, não é por causa do momento que eu passei ali com Deus, não, é pelas coisas que Deus me ensinou. Pelas coisas que Deus me ensinou. Porque em todos os momentos Deus está querendo nos ensinar. Deus está querendo nos chamar a atenção. E se tem uma coisa tão grandiosa em Deus, é permitir coisas acontecerem na nossa vida para nos atrair. Não é por apenas pelas coisas que Deus pode me dar, mas pelas coisas que Ele pode revelar quem Ele é, através das adversidades. Então o salmista vai dizer para nós: foi bom eu ter sido afligido, foi muito bom. Por quê? Porque eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A primeira coisa que o salmista começa dizendo para nós: a adversidade gera em nós experiência. A adversidade gera em nós experiência. Por quê? Como é que eu posso dizer a respeito da grandeza de Deus se eu não vivi nada com Deus? Se eu nunca tive uma experiência com Deus? E haja visto, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão passando desapercebido com aquilo que nós já vivemos com Deus. Se tem uma coisa no ser humano, e esta coisa é Deus sempre está nos chamando a atenção, é para olhar para os testemunhos daquilo que Ele já fez na nossa vida. Por quê? Porque aquilo que Ele realizou na minha vida são experiências marcantes. Quando eu ouço o testemunho de alguém, aquele testemunho me edifica, mas os meus próprios testemunhos me marcam. Por quê? Porque traz na minha mente experiências que eu tive a respeito de Deus, a respeito do Senhor. Então as minhas experiências são importantes, porque se você analisar o que o salmista diz, ele vai dizer assim: foi bom eu ter sido afligido. Isso aqui é o testemunho de alguém que vivenciou na sua vida algo que mudou o seu pensamento, e que trouxe uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor. Então todos os momentos da nossa vida em que vivemos, Deus está querendo nos trazer novas experiências que nós não vivemos a qualquer momento, experiências de vida que nos marca de tal forma que não permite com que eu venha titubear em dois pensamentos. Experiências que marcam a minha vida, a minha fé, de forma a nada me abalar no futuro. E é isso que Deus permite a cada um de nós passarmos na vida, adversidades, para gerar em nós experiência. Porque a experiência vivida com Deus, nunca mais esta pessoa, nunca mais ela é a mesma pessoa, por causa da experiência. Então, a experiência é algo maravilhoso, e o salmista está dizendo para nós: foi bom eu ter sido afligido. Por quê? Porque gerou em mim uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com o Senhor. Eu experimentei Deus na minha adversidade, e na minha adversidade eu pude conhecer a Deus. Porque a minha mente não consegue, irmãos, na limitação, não consegue conhecer a Deus. Eu não consigo conhecer a Deus em sua plenitude. Por isso que Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos. E nós temos que ter em mente que tudo aquilo que nós vivenciamos com o Senhor me traz experiência. E esta experiência marcada em mim me faz como uma testemunha daquilo que Deus
fez. É por isso que Pedro testemunha em uma de suas epístolas. Ele diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aleluia! Por quê? Porque quando nós vamos tendo experiências com o Senhor, nós somos obrigados a levar a nossa experiência a outras pessoas. Aí Pedro vai dizer: eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e tenho ouvido. Por quê? Porque as experiências marcaram a minha vida. Irmãos, olha o testemunho do homem da sua época, em que não tinha mancha na sua índole, e que foi o testemunho terreno para um ser espiritual. Então, quando nós olhamos para o livro de Jó, nós temos uma revelação do que acontece no mundo espiritual. Nós temos uma revelação do que o mundo espiritual, como o mundo espiritual ele age. O mundo espiritual é muito mais organizado que o mundo físico. E a Bíblia diz que Jó não sabia da reunião, até porque aquela reunião aconteceu no lugar, na eternidade. Não foi no céu, porque no céu Satanás nunca mais vai voltar. Então, no lugar da eternidade, a Bíblia diz que na reunião dos filhos de Deus veio também Satanás. E Deus disse: viste meu servo Jó, reto, sincero, temente, se desvia do mal? Ah, mas só faz isso porque o Senhor o recheia de bens. Permita tocar na sua vida e tirar tudo que ele tem, você vai ver que vai blasfemar de ti. Deus naquele momento diz: então vai, tira tudo quanto tens, só não toque na sua alma. Aleluia. Só não toque na sua alma. E a Bíblia diz que a perca de Jó foi nefasta. Por quê? Porque foi da noite para o dia. Jó acorda rico, termina pobre, e no velório de seus 10 filhos, olhem, perdeu tudo, da noite para o dia. Aí a Bíblia diz para nós que da noite para o dia ele perdeu tudo. Satanás novamente volta diante de Deus envergonhado, porque ele não ouviu de Jó blasfêmia, mas pelo contrário, ele disse: nu eu vim a este mundo e nu vou retornar dele, louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Porque a medida daquele que teme ao Senhor não é o que Deus faz na vida dele, é o que Deus já realizou na vida dele. O que edifica a vida de uma pessoa não é aquilo que ele vai fazer na vida, é aquilo que ele já fez na vida. Por isso que as experiências são maravilhosas, porque quem desfruta daquilo que Deus já fez na vida, edifica a sua fé e permanece firme para enfrentar as adversidades da vida. A Bíblia diz que Deus novamente diz: olha, Satanás diz para Deus assim: mas também ele tem saúde, permita-me tirar a saúde, e você vai ver que ele vai dar tudo que ele tem em resgate da sua saúde. Irmão, e é uma realidade, o homem dá tudo para Deus para restaurar a sua saúde. A saúde uma vez perdida, o homem dá tudo de volta para restaurá-la, dá tudo, até mesmo a sua alma para o diabo, até mesmo a sua alma para o diabo. Então olha só, a Bíblia diz que Deus autoriza, mas não permite a morte tocar na alma. Então ele vai e lança uma chaga em Jó, que da alto da cabeça aos pés, na planta dos pés, foi tocado de tal forma que Jó se encontra coçando com um caco de telha as suas chagas. Olha só, ele diz assim, a mulher dele diz para ele: ó Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, como disseste uma louca, dizes tu também. O bem de Deus você aceitou e o mal não quer aceitar. Ó, síndrome da mulher de Jó, aceitar somente o bem e o mal não. Jó disse: eu sei que o meu Redentor por fim se levantará. Eu sei, o meu Redentor vive. Aleluia. Agora olha só, do capítulo 2, ou do término do capítulo 2 até o capítulo 40
Até o capítulo 37, nós temos Jó e seus amigos, embate, mas Jó permaneceu fiel. Aí nós temos, no capítulo 38 ao capítulo 41, Deus falando com Jó. Aleluia, eu gosto muito disso. Aí nós temos Jó em silêncio, no capítulo 38 ao capítulo 41, Jó em silêncio, só ouvindo a Deus. Olha só que maravilha, Deus revelando a grandeza em comparação à pequenez de Jó. Aí nós temos o capítulo 42, Jó dizendo: aqui está a chave do livro de Jó. Capítulo 42, verso 2, ele vai dizendo assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes que sem conhecimento te encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Irmãos, Jó estava dizendo: o Senhor me ensinou coisas que eu não compreendia. Irmãos, não existe sábio nesta vida, não existe homem e mulher intelectual numa sabedoria excelsa para conhecer os conselhos de Deus, a mente de Deus. Por isso que Jó disse: o Senhor me ensinou coisas que para mim eram maravilhosíssimas demais, e eu nunca tinha percebido antes. Aleluia. Uma das coisas que Deus disse para Jó: Jó, aonde você estava, Jó, quando eu coloquei a separação entre a água e a terra? Irmãos, isso é coisa maravilhosa demais. Ó, focando o céu, o globo terrestre azul. Ó, naquele imenso universo vazio, sem nada. Por que é que as águas não caem da terra? Porque aqui na velocidade que a terra gira em torno do eixo, na sua translação, 212 quilômetros por segundo. Ó, nesse 1 segundo, a terra girou 212 quilômetros em 1 segundo. 1 segundo a terra já deu um percurso de 212 quilômetros. Ó, e as águas não caem do globo terrestre. Ninguém sente a terra virando. Amados, uma coisa só que Deus diz para Jó, ele vai falar assim: nossa, Deus me ensinou coisas maravilhosíssimas. Aí uma pergunta: Jó, não está doendo a sua enfermidade, Jó? Irmãos, olha só, preste bem atenção no que eu vou dizer. As nossas dores só doem quando nós focamos nela. Você pode perceber, os nossos lamentos é apenas quando nós colocamos os pensamentos nele. Se percebe-se? Porque é que existe um lamento prolongado no meio da dor? Porque os nossos pensamentos só estão naquela dor. Por que é que gera em mim ansiedade? Porque eu não consigo me livrar desta dor. Aleluia. Por que que a depressão, ela aprisiona? Porque eu não consigo eliminar a minha dor. Aqui Jó está dizendo para nós, irmãos, Jó no capítulo 42, Jó ainda estava enfermo. Jó ainda estava passando pelo momento da adversidade, enfermo, chagas, febre, fetidão. Jó estava podre, mas ele eleva os seus pensamentos e diz: Senhor, o Senhor me ensinou coisas maravilhosíssimas que a minha mente nunca poderia alcançar. Aleluia. A dor, ela não vai ensinar, o que vai ensinar é a manifestação de Deus em meio da dor, da adversidade. E Jó continua dizendo aos seus amigos que estavam próximos, ele dizendo assim: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensina. Aí ele vai dizer no verso 5:
com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que é melhor, ouvir ou ver? Antes eu ouvia falar, ou seja, eu ouvia falar de Deus, da grandeza de Deus, mas agora os meus olhos, Senhor, veem o Senhor em todas as coisas. O nosso problema é que nós vemos as dores que nos aprisionam, mas nós temos que entender e observar a grandeza de Deus em meio aos momentos da nossa adversidade. Por quê? Porque nos momentos da adversidade, como é um curso intensivo de Deus, revelar-se no meio das adversidades, eu aprendo quando estou na adversidade. Você pode ter certeza que Deus vai te ensinar coisas maravilhosas no meio da adversidade. Você pode ter certeza. Aí Jó vai dizer: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora olha só, no verso 10, Jó vai dizer, a Bíblia vai dizer: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha só, aquele momento de revelação de Deus, do capítulo 38 ao capítulo 41, foi só Deus ensinando a Jó e revelando a Jó coisas grandiosíssimas demais. A grandeza de Deus, Deus foi revelando a grandeza dele. Em comparação à sua dor, Jó foi tão valente, tão forte. Irmãos, olha só, Jó foi tão valente, tão forte no meio da dor, que ele disse assim aos amigos dele: meus amigos, por favor, eu estou sentindo tanta graça de Deus, chegue mais perto de mim. Eu sei que estou fedendo, eu sei que estou cheirando mal, eu estou até com febre agora, mas chegue mais perto, não tenha nojo, não tenha medo. A Bíblia diz: enquanto Jó orava pelos seus amigos, aleluia. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Como é que alguém vivendo uma adversidade tamanha consegue orar por alguém? Consegue interceder por alguém? É somente aquele que entende que a adversidade da sua vida é necessário passar para ter experiência com o Senhor. Ninguém quer ouvir pessoas que não têm experiência, irmãos. Você já percebeu pessoas que não teve experiência com o Senhor, falar do Senhor? É como um sino que tine. Pessoas que não têm experiência com o Senhor, irmão, você já percebeu como nos cansa ouvir pessoas que não teve experiência com o Senhor? Dá sono, parece que aquela palavra não toca. Agora olha só, você já percebeu que aqueles que vão tendo experiência com o Senhor, ainda que seja indouto, analfabeto, iletrado, simples, quando ele começa a falar do Senhor nas suas experiências, parece que vai calando em nós como flecha, e parece que aquilo que ele tem salta da vida dele e toca a nossa vida, e vão dizendo assim: eu quero essa graça que ele tem. Aleluia. Por quê? Porque alguém vivenciou algo ruim na sua vida, uma adversidade tamanha, nasceu na escola da adversidade e foi promovido na escola da adversidade. Por quê? Porque naquele curso intensivo de dor, ele aprendeu coisas grandiosas em Deus, que não tem como Deus não visitar esta pessoa, para ser instrumento para outra pessoa. Aleluia. A minha adversidade mostra para as outras pessoas a grandeza de Deus. Por isso que Jó está dizendo assim: meus amigos, por favor, chegue mais perto de tudo isso que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês. E a Bíblia diz assim, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Meu Deus, eu não sei se você está sentindo essa graça, mas eu estou sentindo essa graça, porque esta é convicção do Espírito de Deus, do meu espírito, para que eu continue caminhando, continue avançando, porque nas minhas adversidades, novas experiências com Deus serão vividas.
Aleluia, aleluia. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudava o cativeiro de Jó. Jó estava assim: Senhor, visita meus amigos, salva meus amigos, cura meus amigos, visita meus amigos. A pele de Jó, que estava em chaga, começa a virar pele de neném. Você consegue imaginar? Jó orando, enfermo, Jó acaba a oração, curado. Aleluia. Sabe o que nós vemos aí? Sabe o que nós vemos? A bondade de Deus sobre a vida de alguém, revelando a ele quem ele é, gerando experiência na adversidade. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, você que participa conosco desta comunhão, à medida que você entender que essas adversidades vai gerar em você experiência, e que vai você tocar outras pessoas através das suas experiências, você não mais vai murmurar pelas adversidades. Você vai pedir para o Senhor: Senhor, me ensina, aleluia, me ensina a lidar com as minhas adversidades. Você pode ter certeza que vai aprender muito com as adversidades. Não murmure nas adversidades, glorifique ao Senhor, peça a Ele para lhe ensinar o que Ele está querendo lhe dizer. Eu posso lhe dizer com certeza, você será uma mãe conselheira, você será um pai conselheiro, você será um profissional conselheiro, você será alguém na sociedade que vai ser luz no meio das trevas. Por quê? Porque as minhas adversidades geram em mim novas experiências, e as minhas experiências serão contadas a pessoas, e Deus vai atraindo pessoas na mesma intensidade. Segunda coisa que eu aprendo na adversidade: a adversidade é uma estratégia para gerar. A adversidade é uma estratégia para gerar. Gerar o que, pastor? Gerar confiança. Confiança. Confiança é algo que nasce a partir do momento que há um entrelaçar de amizade. Comungar diariamente de uma amizade gera em mim confiança. E o que Deus quer manifestar através da adversidade é revelar uma comunhão. E nesta comunhão, Deus manifesta em nós aquilo que nós chamamos de confiança. Confiança. E a confiança é algo extraordinário, irmãos. Confiança é algo extraordinário. Quando uma pessoa, ela ganha confiança, olha só, quando uma pessoa ganha confiança, é algo extraordinário. Por quê? Porque a confiança nasce de um relacionamento. Relacionamento. Ou seja, a outra parte, a outra parcela que contribui para que eu venha avançar e não retroceder, gera em mim uma força para não parar. Então a adversidade nos ensina a ter um relacionamento com Deus de forma a gerar confiança. Olha o que Paulo vai dizer para nós, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, diz assim: porque, isto é Paulo dizendo, ele está dizendo assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo
tal que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Irmãos, olha só a cena. Paulo tinha que ir para a Ásia, e a Bíblia diz que aquele momento em que eles decidem ir para a Ásia, eles chegam na viagem missionária, eles sofrem uma tribulação tamanha, ou seja, o momento de adversidade foi tão tamanho, que ele disse assim: nós vamos morrer. Ai, nós vamos morrer. As pessoas que estavam com ele diziam: nós vamos morrer, Paulo. E Paulo assim: eu até desesperei para a morte, porque o momento desta adversidade foi tão tamanho, que eu me desesperei e pensei que eu ia morrer. Nas palavras de Paulo, eu pensei que eu ia morrer. Agora, Paulo, ele pegou a adversidade que aconteceu com ele, de forma tamanha, na Ásia, que ele coloca a adversidade para lhe dar um ensinamento. Este ensinamento que é: não confiar em si mesmo. Ou seja, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, irmão. Nós somos tão pequenos, que nós não conseguimos nada, fazer nada. E quando a adversidade vem, ela vem para nos ensinar a não confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso intelecto, confiar em nós mesmos. Nós não somos tão sábios como nós pensamos, nós não somos tão inteligentes como nós pensamos, nós não podemos com todo o poder que nós pensamos que temos. Irmãos, Paulo está dizendo para nós: eu me desesperei da vida. Para quê? Que a adversidade veio até nós, para nos ensinar que nós não podemos nada, não podemos confiar em nós mesmos. O que disse, irmãos? O que disse Jeremias em uma das revelações de Deus para a nação de Israel? Jeremias diz assim: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Aleluia. Um outro texto de Jeremias, olha só, ele vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem. Irmãos, esta palavra, maldito o homem que confia no homem, Deus não está dizendo para nós que é maldito quem tem confiança em outra pessoa, porque o texto tem um contexto. Então, dentro do contexto, o próprio Deus está dizendo: maldito o homem que confia no homem, vírgula, que faz do seu braço a sua força. Está entendendo? Ou seja, é eu confiar em mim mesmo. Ai, como sabe demais. Quando olha no espelho e fala assim: nossa, eu te admiro porque você é muito inteligente. Você já percebeu que a palavra maldito, é uma palavra muito forte, porque tem âmbito espiritual. A palavra maldito, ela não está apenas neste nível, e também não está apenas no nível espiritual, ela toca os dois níveis. Por quê? Porque maldito é aquele que afronta a Deus no seu estilo de vida, e Deus permite que o mal o toque, que o mal lhe toque. Agora olha só, maldito neste nível aqui é as pessoas dizerem mal a seu respeito. Está vendo aquele lá? Se danou, foi fazer isso, se danou, não deu certo. Está entendendo? Olha só, então, quando Deus na boca de Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, é aquele que Paulo
pautou a sua vida e confiou a sua vida no seu próprio entendimento. E o que Deus quer, irmãos, Ele quer revelar para nós o quanto nós podemos ser benditos do Senhor. Aleluia! Porque a adversidade me ensina a não confiar em mim mesmo, mas confiar no Senhor. Aleluia! Confie no Senhor. Aleluia! Ó, o salmista no Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais e o tudo Ele fará. Entrega e confia. Aleluia. Senhor, está nas tuas mãos. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós colocamos na mão de Deus e depois nós mesmos tiramos. Ó, vai lá na oração, ó. Senhor, está nas tuas mãos essa adversidade, esse momento difícil, está nas tuas mãos, Senhor. Está aqui nas tuas mãos, viu, Senhor? Está aqui nas tuas mãos, tá bom? Ó, vou deixar nas tuas mãos, vou confiar. O Salmo 37 diz que eu tenho que confiar, que eu tenho que entregar e confiar. Então está nas tuas mãos. Nas tuas mãos, amém. Glória a Deus. Ó, no outro dia, nós vamos lá. Está na mão de Deus. E nós queremos tirar da mão de Deus para resolver. Nós queremos resolver. Nós queremos resolver no trabalho, queremos resolver na sociedade, queremos resolver na igreja, queremos resolver na família, nós queremos resolver. Então daqui, Senhor, o Senhor está demorando muito, daqui que eu mesmo resolver. O Senhor está dizendo assim: entregou? Confia. Confia. Uma outra coisa aqui: a adversidade gera em mim humildade. Eita glória! Isso é maravilhoso. A adversidade gera humildade. Aleluia. Senhor, eu não aguento mais este veículo. Senhor, eu não aguento mais este veículo. Não aguento. Senhor, não aguento mais isso, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Espera aí. O Senhor está nos ensinando que toda adversidade gera em mim humildade. Toda adversidade na minha vida vai proporcionar em mim humildade. Humildade não é andar rasgado, não é viver de miserável, não. Humildade é reconhecer-se inferior aos outros. E muitas vezes nós temos direito de muitas coisas, mas pela humildade nós deixamos muitas vezes pessoas escolherem. Amém? Olha só, mas aprenda algo nessa noite. Se porventura um dia você for dormir exaltado, de forma a humilhar alguém, pode ter certeza que no dia seguinte você vai ser humilhado pela sua exaltação. Amém? Dormiu humilhado, descansa no Senhor. Deus é o justo juiz. Deus não é bom e nem mau. Deus, Ele é justo. Pastor, Deus é bom? Não. Deus é mau? Não. Deus é justo. Pela justiça de Deus é revelado a bondade e a maldade. Amém? Olha só. Então gera em mim humildade. Ó, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, verso 7, diz assim. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: olha, eu conheço um homem que eu não sei se é no corpo ou fora do corpo. Este homem teve uma revelação excelsa, acima do entendimento humano, porque ele foi elevado até o terceiro céu. E este homem viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que ao homem não é lícito saber. Deus revelou a esse homem. Aí depois, no verso 7, ele vai dizer assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A adversidade gera em mim humildade. Por quê? Porque na realidade Paulo, ele teve uma revelação tamanha, em que ele podia se exaltar e dizer assim: eu conheci, eu tive experiência, eu. Mas ele disse assim: não,
Eu consigo entender que a minha adversidade, do qual eu já orei ao Senhor por 3 vezes para que tirasse de mim este espinho, esse mensageiro do mal, que me coloca no chão, eu já pedi para o Senhor. Mas o Senhor não tirou de mim. O Senhor permitiu que eu esteja vivendo nessa adversidade, para que eu sempre esteja no meu lugar, sempre esteja na minha posição. Você sabia que existem pessoas que muitas vezes vai viver sempre na adversidade, porque o dia que Deus tirar a adversidade da sua vida, ele se exalta tanto, 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 que explode igual bexiga. Passando adversidade, ó, um problema, analise comigo, uma dificuldade de resolver certas coisas, de vivenciar coisas que você acha que é bênção na sua vida, e você está limitado de viver. Então, por estar limitado de se viver, você vai se abatendo. Não é para se abater, o Senhor está ensinando a humildade. Ou seja, se Ele tirar isso de você, sem você aprender na adversidade, você vai inchar muito, Aí vem o diabo com uma agulha e faz puf. Quantos que eu já vi vivenciando coisas maravilhosas, mas também adversidades terríveis, em que não podia sair da adversidade, porque senão ia se exaltar de tal forma. E Deus sabe até que ponto nós conseguimos suportar a adversidade, para nos ensinar como estágio. Então Deus permite a adversidade para nos ensinar a humildade. Olhe para a sua adversidade e veja se não tem reflexo na exaltação pessoal. Se não tem exaltação pessoal, ou seja, olhou para a adversidade, sim, a minha adversidade é terrível, no trabalho, em casa, na sociedade, na igreja. Identifiquei. Nessa adversidade, tire a adversidade e coloque as asas para voar na bênção que você anseia. Imaginou? Nossa, pastor, estou imaginando o dia que Deus vai me dar isso, vai fazer isso na minha vida, vai fazer isso. Imaginou? Conseguiu imaginar? Agora olha só, permita-me dizer uma coisa: quando você alcançar as asas da bênção e voar em direção àquilo que Deus prometeu para você, você vai se exaltar ou vai continuar a mesma pessoa? Está entendendo? Você vai se exaltar de tal forma que vai esquecer a sua origem. Tem pessoas que nunca podem ter nada de Deus, vai estar sempre vivendo na adversidade. Por quê? Porque se Deus permitir você voar nas asas da bênção, como as pessoas dizem, você vai se exaltar e vai se perder de Deus, vai esquecer de onde você veio. Irmão, nunca esqueça de onde você veio, nunca esqueça quem você era. São princípios que nós não podemos esquecer. Por quê? Porque quando o Senhor põe asas para vivenciar aquilo que você anseia, quer, deseja, como bênção de Deus, nunca esqueça que na hora de pousar, você tem que pousar na humildade e não na exaltação. A sua adversidade vai gerar em você humildade suficiente para, mesmo que vivendo na bênção de Deus, você não vai negligenciar a obediência ao Senhor, o temor ao Senhor, respeito a pessoas. Analise se o que Deus fizer na sua vida hoje, tirando esta adversidade, não vai gerar em você exaltação e soberba. Por isso, em nome do Senhor Jesus, entenda: o que Deus quer fazer na sua vida é algo maravilhoso. Por isso que essa adversidade está te ensinando que voar muitas vezes pode ser perigoso demais, sem ser humilde. Aleluia. Uma outra coisa que a adversidade gera em mim: esperança eterna. Eita glória, eu gosto de falar disso, esperança eterna. Você já percebeu que quando tudo está dando errado na nossa vida, a gente pensa no céu?
Já percebeu, Alexandre? Interessante, né? Quando tudo está dando errado na nossa vida, olha só, quando tudo está dando errado na nossa vida, nada está acontecendo na nossa vida, a gente está vendo que nada está acontecendo na nossa vida, o que nós mais fazemos? Oramos, jejuamos, consagramos, buscamos a Deus, buscamos ao Senhor. Olha só, por quê? Porque a adversidade tem poder de gerar em nós uma esperança eterna. Você já percebeu que quando você está bem, você não lembra do céu, das coisas de Deus? Você lembra das coisas de Deus quando está mal. Ó, está lá no hospital. Ai, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a obra. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou orar mais. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Quantas promessas eu já ouvi no canto da cama de um hospital. Quantas pessoas que estão ali naquele leito, dizendo: se o Senhor me tirar daqui, eu vou me converter, eu vou fazer. Irmão, e por muitas vezes eu vi Deus tirando pessoas, Deus fazendo na vida de pessoas. Por quê? Porque a adversidade gera em nós uma esperança eterna. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Pense nas coisas de cima. A adversidade veio para revelar convicções eternas. Olha só, se você aprender isto com as adversidades, porque a adversidade está levando você a olhar para o céu, a adversidade está fazendo você enxergar coisas que você não via, a adversidade está te levando para mais próximo. Por quê? Porque à medida que a adversidade vai aumentando na sua vida aqui, a sua esperança começa a ser na eternidade. Aleluia. Quanto mais bênção na sua vida aqui, mais longe da eternidade nós ficamos. Por quê? Porque a nossa mente começa só a viver aqui. Por isso que Jesus disse: aonde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. Aleluia. Amém? Então olha só, quanta lição a adversidade me ensina nesta universidade de Deus, irmãos. A adversidade me ensina ter esperança eterna. Aleluia. A adversidade me ensina, irmão, e acrescenta em mim valor. Não preço, valor. A adversidade aumenta em mim o valor. Eu vou lhe dizer, uma pessoa que não tem experiência com o Senhor, em que na adversidade não foi gerada humildade, não foi gerada expectativa da glória, não foi gerada uma confiança, não tem valor. Não tem valor. Pode ter preço, mas não tem valor. Agora, a adversidade tem poder de acrescentar valor na pessoa. Valor. A Bíblia mostra para nós no Salmo 66, verso 10, o salmista está dizendo assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Meu Deus, ó. Aí depois nós temos Pedro capítulo 1, verso 6, ele vai dizer assim: em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Olha só, a adversidade, ela gera em nós
um valor inestimável para Deus, quando nós passamos a compreender a adversidade. Aqui Pedro vai dizer assim: olha, este momento que vocês estão passando de provações e de tentações, este momento que vocês estão vivendo de adversidade terrível, é a mesma coisa que acontece para refinar e limpar o ouro no fogo. Porque o ouro é provado no fogo, ou seja, o ouro é colocado no fogo para que as impurezas saiam daquele ouro, e aquele ouro tenha muito mais valor do que quando entrou do ouro. Irmão, em nome de Jesus, a nossa fé, ela tem que ser muito melhor depois da adversidade. E observa se não é, a nossa fé, ela tem que ser muito mais aflorada, lapidada, moldada, purificada depois da fornalha. Antes da fornalha, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, glória a Deus, glória a Deus. Depois da fornalha, confio em ti. Ó, depois da fornalha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois da fornalha, nós passamos a exercitar uma fé maior, porque gerou em mim valor, porque olha só, Pedro compara a nossa fé antes e depois do fogo. Ele compara da mesma maneira que o ouro tem um valor antes e depois da fornalha. Assim também a minha fé, antes e depois da adversidade, tem um valor inimaginável. Aleluia! Quem é você, antes do fogo ou depois do fogo? Aleluia! Depois do fogo, glória a Deus, você tem um valor inestimável para o reino. Aleluia! Caminhe de fé em fé, de prova em prova, você tem um valor inestimável no reino. Tudo que você passou na vida, ou porventura tudo que você vem passando na vida, é para fazer com que você tenha mais valor no reino. José viveu 13 anos de adversidade, maltratado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, estando num território escravo, foi caluniado, foi colocado num calabouço de prisão, 13 anos, foi esquecido, mas depois de 13 anos, sendo provada a sua fé, Deus o exaltou sobremaneira, que abaixo de Faraó estava José como governador. Deixa eu dizer uma coisa para você, só governa quem passou pela adversidade e evoluiu na fé. Só consegue governar quem vivenciou a adversidade e foi aprovado. Por quê? Porque depois que você for aprovado nas suas adversidades e for gerando em você experiência com o Senhor, confiança no Senhor, Ele vai confiar coisas nas suas mãos que você não consegue calcular, se não for pela graça de Deus na sua vida. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite? Que ao passo que você for caminhando com o Senhor e suportando a dor da adversidade e tirando lições da adversidade, Deus vai colocar nas suas mãos coisas gloriosas para governo, para governar. Deus vai exaltar você à medida que você for criando valor em Deus, princípios em Deus. Deus vai colocar coisas valiosíssimas nas suas mãos que você não consegue imaginar. Eu tomo posse disso nessa noite. Caminhe confiando no Senhor nas suas adversidades. Deus vai honrando a sua fé. Deus vai fazer você governar.
Suporte a adversidade, porque a adversidade vai gerar em você muita, mas muita confiança em Deus. Eu quero orar neste momento. Eu sei que você está sentindo Deus aonde você está. Eu sei que você está sentindo o Senhor aonde você está. Eu sei que você está sendo tocado pelo Senhor aonde você está. E eu quero estar neste momento, em nome do Senhor Jesus, orando com você. Eu quero estar orando com você. Eu quero estar neste momento falando com Deus, junto com você. Eu não sei a adversidade que você está enfrentando em momento da vida, mas se você tirar lições daquilo que Deus quer revelar para você, você pode ter certeza. Se você for um aluno aplicado na universidade de Deus, todo este propósito na sua vida que Deus está permitindo acontecer, vai gerar em você expectativas novas a respeito de Deus, e as suas adversidades vai lhe ensinar. Quero convidar o Ministério do Louvor a estar comigo aqui, porque eu quero orar por você. Eu quero estar orando por você. E eu sei que nessa noite Deus tem falado conosco muito forte acerca das nossas adversidades. As nossas adversidades vai gerando em nós confiança no Senhor, experiências com o Senhor, humildade no Senhor. Vai gerando em nós expectativas da eternidade, vai gerando em nós possibilidade de governo de Deus. Talvez você não está entendendo o momento que você está passando, mas continue caminhando no Senhor. Deus é o Deus que está conosco em todos os dias. Neste momento, se você sentiu tocado pelo Senhor e você quer entregar sua vida ao Senhor, eu quero estar orando com você nesse momento. Quero estar orando com você neste momento. Quero estar intercedendo pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Repita comigo essa oração. Senhor Deus, nesta noite eu me entrego ao Senhor e reconheço os meus pecados. Perdoa-os, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, para que nunca seja apagado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, esta pessoa reconheceu, Pai, a sua necessidade. Por isso nós suplicamos. Visita esta pessoa. Perdoa esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Enche ela com teu Espírito Santo. Enche, Senhor. Enche com teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja perdoado, livre de toda a opressão das trevas. Seja tocado pelo Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus.